porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Diga para o seu irmão: o primeiro benefício é que aquele que pratica a palavra não é abalado por qualquer coisa. Quando nós olhamos para essa parábola, ela é muito clara e muito simples a nos ensinar algo assim muito importante para a vida do cristão. Qual é? Que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, choveu, teve enchente, que acontece na cidade de São Paulo toda vez que chove, teve enchente, subiu toda a água, mas a casa que estava firmada na rocha, ela prevaleceu. Mas por quê? Porque essa casa estava alicerçada sobre a rocha, ela tinha um alicerce. Já o outro homem insensato, porque o primeiro foi prudente, mas o segundo insensato, louco, aquele desajuizado, construiu a sua casa com alicerce findado aonde? Na areia. Quando veio a chuva, veio a enchente, o que aconteceu? Veio o vento, e o que aconteceu? A casa desmoronou, tudo se desfez. Então o que a palavra de Deus nos ensina nessa parábola é muito claro, que aquele que está preso, aquele que está alicerçado no Evangelho de Deus, pode vir o vento que for, pode vir o problema que vier, pode vir a enchente que vier, nada vai acontecer, porque a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. Mas aquele que está com os seus alicerces presos na areia é aquele que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática. É aquele que entra na igreja, se assenta na cadeira, ouve a palavra de Deus, mas no decorrer da semana ela não dá frutos. Então essa casa, ela simplesmente se desmorona aos poucos, porque aquela palavra que está dentro do nosso coração, ela simplesmente frutifica, mas aquele que recebe e não recebe essa palavra, não tem como frutificar. E o que acontece? Facilmente, por qualquer conversinha, por qualquer situação, ele deixa ser levado. Então aquele que está com a sua casa construída sobre a rocha, pode vir o que vier, ele vai estar pronto para resistir. Pode vir as situações adversas que vier, nada vai fazer ele voltar atrás. Mas aquele que está com a sua vida construída sobre a areia, com a sua casa findada na areia, qualquer dificuldade que vier, o que acontece? Ele volta à maneira antiga de viver. Começa a viver da forma que vivia antes, como se não fosse crente, como se não conhecesse Jesus. Volta a fazer as mesmas práticas, volta para trás, começa a viver pelo passado. Isso me faz lembrar, eu ainda novo convertido, quando nós nos convertemos, nossa família estava passando por algumas dificuldades. Antes ainda de eu morar com o pastor Moisés, dentro da nossa casa veio tribulação de uma vez só. Porque tribulação é assim, quando vem tudo de uma vez. Na minha casa, meu pai ficou doente com tuberculose, estava no hospital, domingo. Depois, meu irmão se acidentou, no mesmo mês quebrou a perna dirigindo uma moto de motocross, que a canela dele era grossa demais, que nem a minha, assim. Quando ele foi fazer o movimento, a perna encostou na moto e quebrou, deu fratura exposta, teve que passar por cirurgia, colocar pinos na perna. A tribulação chegou, bateu sobre aquela casa. Então estava um negócio assim absurdo, cheio de problemas, cheio de dificuldade. E nós ali, novos convertidos, indo para a casa do Senhor, começando a caminhada com Cristo. Aí diante daquela situação, eu ainda muito criança, ainda tinha acho que 11, 12 anos. Naquele momento de dificuldade, nós já estávamos vindo à igreja, mas uma pessoa que também estava nos acompanhando na igreja naquele dia, disse assim: André, olha a situação que está vivendo aí, que vocês estão passando, sabe o que você faz? Vai ali naquela benzedeira que fica aqui na vila lá em cima, pede para ela fazer um trabalho para tirar essas coisas ruins que estão com você. Estava vindo na igreja, junto conosco, mas quando bateu a dificuldade, como não está alicerçado na rocha, porque o novo convertido
está começando aí, não tem um alicerce, qualquer coisinha que chega está sendo corrompido e às vezes destruído por não conhecer a palavra. E nós, naquele momento, eu fiquei pensando, mas que coisa é essa? A gente está indo na igreja, agora vai mandar lá na benzedeira, que negócio, que doideira é essa? Mas eu sem entender, não conhecer nada, acabei até indo lá, mas nada daquilo resolveu, porque nós não estávamos alicerçados na palavra de Deus. Mas passado o tempo, tudo muda, mas para algumas pessoas nada muda. Está na igreja talvez há 10, 15, 20 anos, conhece o Evangelho de cor salteado, sabe decorar textos bíblicos, sabe narrar várias histórias que se encontram no Antigo Testamento, melhor talvez que até um judeu, mas